Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Leonardo Miranda, certo? E na aula de hoje irei ministrar um assunto muito legal, tá? Muito divertido da química, cujo tema é cinética química. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção na aula, tá certo? Façam anotações e posteriormente a isto, tá certo? Depois da aula, eu quero que vocês, quem tiver dúvida, né, claro, podem ficar tirando dúvidas lá no nosso canal do YouTube, tá? Bom, pessoal, verificamos em nosso dia a dia que há reações químicas mais lentas e outras mais rápidas, tá? Vejam alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Por exemplo, nesta imagem eu trouxe umas correntes, tá certo? Eu acho que dá para vocês observarem aqui na imagem e dá para entender, né? Trouxe umas correntes no processo de oxidação, tá certo? No processo de ferrugem. Então, gente, é oportuno dizer que a ferrugem, ela leva anos para corroer um objeto de ferro, tá certo? Por outro lado, eu trouxe aqui outra imagem, tá? Uma imagem de umas velas acesas. Vocês estão percebendo? Então, gente, a queima de uma vela, ela demora algumas horas, tá certo? Olha só. Já nessa terceira imagem aqui, eu trouxe, na verdade aqui é a explosão de um dinamite, tá certo? Então, gente, a explosão da dinamite, ela ocorre numa fração de segundos, tá? É oportuno lembrar que as reações que ocorrem na natureza, elas são em geral muito lentas. Foram necessários, por exemplo, milhões, gente, mas milhões de anos, por exemplo, né, para a formação do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. É isso. Daí a preocupação que devemos ter com a possível extinção desses recursos naturais. Às vezes, nos interessa acelerar uma reação química, né? Pode-se fazer isso usando, por exemplo, airbag. Gente, o airbag é aquele encontrado nos carros, né? No carro de vocês, do amigo, do pai, do, parente, do tio, tá certo? Ou realmente de algum parente, né? O airbag, gente, ele infla por meio de uma reação química praticamente instantânea, né? Uma panela de pressão. A panela de pressão, ela tem a função de acelerar o cozimento dos alimentos, tá? Ou o gesso ortopédico, cuja secagem ela é rápida, tá? Por exemplo, o gesso ortopédico, na prática, vamos supor que eu, professor Leonardo, sofro um acidente, né? E quebre meu braço, tá? Ou uma perna. Daí eu vou diretamente para um hospital e lá o médico resolve, né, engessar o meu braço ou minha perna. Este gesso ele terá a função, né, de acelerar, né, o procedimento, de acelerar a minha cura, tá certo? Para que eu fique bom logo daquele, sei lá, daquele braço quebrado, por exemplo, tá certo? Nas indústrias químicas, gente, o aumento da velocidade das reações possui uma grande importância econômica, né? Pois permite obter maior quantidade de produtos em menor tempo, tá? Outras vezes, gente, nos interessa desacelerar uma reação química. Mas, professor, como é que acontece isso na prática, né? No cotidiano, no nosso dia a dia? Bom, gente, para que isso ocorra, né? Eu posso, por exemplo, utilizar uma geladeira, tá? Ou como muitas pessoas chamam, né? Um freezer, né? Usar a geladeira, o freezer, ele vai ter a função de retardar a decomposição dos alimentos pelos micro-organismos, né? Por outro lado, eu trouxe aqui um exemplo muito prático do nosso dia a dia, que são as pinturas com tintas especiais. Por exemplo, quando nossos pais, né, ou algum outro parente, ou nós mesmos, compramos para nossas casas, por exemplo, um portão de ferro, né?
para retardar aquela ferrugem daquele portão, para que ele não enferruje, não oxide tão cedo, né? A gente utiliza produtos químicos e tintas especiais para que isso não ocorra, não é isso? De forma tão rápida. Por outro lado, temos aqui uma pessoa, né, provavelmente com febre, uma senhorinha com febre, né? E do lado dela temos um homem, né, um senhorzinho aqui, dando remédio, dando uma medicação para ela, não é isso? Então, esta medicação provavelmente ela irá combater uma provável febre alta, né? Com alguns medicamentos específicos, claro, passado por um médico, tá certo? Então, gente, estes são exemplos práticos, tá? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? De formas de desacelerar uma reação química. Bom, pessoal, falaremos agora um pouco sobre o conceito de velocidade média de uma reação química. Bom, em física, o estudo da velocidade ele diz respeito ao deslocamento de um corpo, né, na sua unidade de tempo. Em química, gente, o conceito ele é semelhante. Medir a velocidade de uma reação significa medir a quantidade de reagentes que desaparece ou a quantidade de produtos que se formam por unidade de tempo, tá? Por exemplo, eu trouxe aqui uma equação para nós analisarmos, tá? A proporção, né, gente, que a reação caminha, ou seja, os meus reagentes caminham, né? Ou seja, eles estão sendo consumidos, né? E o produto, o NH3 aqui, a amônia, ela vai aparecendo, viu, gente? Isto é, pessoal, ela vai sendo produzida. Lembrando que em química, a melhor maneira de medir a quantidade de substâncias é usando a unidade de mol, tá? Diremos que no estudo da cinética química é interessante o emprego da quantidade de mols da substância por litro de mistura, tá certo? Ou do reagente. Essa grandeza ela é chamada de mol por litro ou molaridade. Bom, assim define-se o conceito de velocidade média, né, de uma reação química. Então, a velocidade média de uma reação química é o quociente, ou seja, é a divisão da variação da molaridade de um dos reagentes ou produtos da reação pelo intervalo de tempo que essa reação ocorre, né? Eu trouxe aqui para vocês a fórmula, né, em si deste conceito que eu acabei de ler para vocês, tá? Sendo que a minha velocidade média é dada por Vm, ó, velocidade média escalar, tá? É igual ao ΔS, tá? Variação de espaço. Gente, no caso aqui da química, esse ΔS aqui vai ser um delta colchete, tá certo? Eu vou ter aqui uns colchetes, tá certo? Sendo que vai significar a variação da minha concentração, tá? Dividido pela minha variação de tempo, né? Ó, ΔT, variação de tempo, tá? Bom, pessoal, nessa expressão, o meu delta, esse aqui, como eu falei para vocês, o meu delta concentração, né, os colchetezinhos, vamos aprofundar mais no exemplo que eu dei no slide anterior sobre o NH3, né, a formação da amônia. Então, vamos lá. O delta NH3, vamos supor bem aqui, ele é a diferença entre a molaridade final e a molaridade inicial do NH3, ou seja, da minha amônia, no intervalo de tempo de ΔT, tá bom? Bom, nas reações químicas, a velocidade a cada instante ela também é diferente da velocidade média, né? No entanto, se os intervalos de tempo usados na medida da velocidade média eles forem se tornando cada vez menores, pessoal, a velocidade média ela tenderá a assumir valores cada vez mais próximos da velocidade em um dado instante, né? Desse fato vem a definição, por exemplo, da velocidade de reação, velocidade instantânea, tá? Sendo que velocidade da reação em um dado instante, velocidade instantânea,
é o valor para o qual tende a velocidade média quando os intervalos de tempo vão se tornando cada vez menores. Bom, gente, o estudo da cinética química ele é muito importante, principalmente para as indústrias químicas. Afinal de contas, acelerando-se as reações, reduz-se o tempo gasto com a produção, tornando os processos químicos mais econômicos e os produtos finais mais competitivos no mercado, né? Então lembrem-se, gente, daquela famosa frase de que tempo é dinheiro, tá certo? Conceito de cinética química. Bom, o que é cinética química, tá? Através dessa aula, né, dos slides já comentados anteriormente, vocês conseguiriam elaborar uma resposta, né, para esta pergunta, para este questionamento, o que é cinética química? O que seria cinética química? Bom, gente, cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influem nessa velocidade, tá bom? E aí, a velocidade de uma reação química, ela pode ser determinada por processos químicos ou por processos físicos, né? Os processos químicos, eles medem a velocidade de uma reação por meio de uma segunda reação química muito mais rápida em relação à primeira reação. Um bom exemplo disso seria a saponificação de um éster. Inclusive, eu quero que vocês pesquisem depois, né? Pode ser vídeos ou imagens ou até em artigos científicos o que seria essa saponificação de um éster, tá bom? Já os processos físicos, eles determinam a velocidade da reação, medindo a variação de uma grandeza física. Por exemplo, eu tenho a cor, a questão da condutividade elétrica, a pressão durante uma reação química, entre vários outros exemplos, tá? Beleza? Bom, pessoal, é isto. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo sobre cinética química. Essa nossa primeira aula, ela é só uma introdução, tá? Sobre o conteúdo de cinética química. De antemão, eu quero que vocês estudem o conteúdo, né? Pesquisem por fora, façam pesquisas por fora em artigos científicos, em PDFs, né? Aulas do YouTube também vão ajudar bastante. E o mais importante, né? Baixem exercícios, pratiquem questões sobre cinética química, tá certo? Bom, pessoal, desejo a todos bons estudos, né? Peço também que vocês se cuidem, até porque estamos enfrentando uma pandemia, né? Covid-19. Evitem aglomerações e se forem sair de casas, por favor, das suas casas, por favor, né? Usem máscara,